Vamos lá, está conosco o Jonas Donizete, que é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, para falar a respeito do processo de vacinação pelos municípios brasileiros, mais de 5 mil municípios. Jonas, bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, Mengali, bom dia, cara, bom dia, Sheila, satisfação é minha. Só não é da minha parte aí, mas podia escolher um artista brasileiro aí mais... Nada contra a Anitta, né? Mas podia ser uma outra opção. Mas aí o gosto musical é da Câmara, a Câmara é verdade, é a vice-dona da festa, a gente respeita. Merece ser respeitado. Vamos falar dos nossos dramas por aqui. A gente está numa festa danada. Agora há pouco a gente mostrou a população de Niterói literalmente aplaudindo, emocionada a chegada da vacina, como quem festeja a volta de um time campeão nacional. É um momento muito especial para todos nós, mas sem querer ser o chato da festa, essa celebração pode durar muito pouco, né? A depender da chegada de insumos da China, o nosso estoque de vacinas pode terminar antes mesmo do final desse mês. Como é que fica a preparação das cidades, das prefeituras, para uma situação tão dramática, tão em cima do laço em que a gente está agora? Mengali, teve uma coisinha aí que passou batido nesse processo todo, que foi uma fala de uma cientista, acho que foi a doutora Margarete. Ela falou assim: quem vai dar todo o suporte de vacinação para o Brasil são as nossas instituições públicas, Butantan e Fiocruz, né? Quem vai dar conta de produzir, de fazer a parte de quantitativo necessário são essas instituições nacionais, que, diga-se de passagem, estão entre as melhores do mundo. Nós vamos precisar da IFA, que é uma matéria-prima, que é importada da China e também da Índia. A matéria-prima não terá tanto problema quanto a vacina. O problema maior é o envasamento da vacina pela grande quantidade que o mundo todo demanda. Você está certo, a gente pode ter quebra de continuidade, sim. Tanto é que na última reunião que nós fizemos com o ministro, a gente pediu, e também fomos atendidos, uma comissão permanente de 5 prefeitos, um de cada região geográfica do país, mais a minha presença, direto com o Ministério. O ministro vai estar presente, mas o nosso contato mesmo será com o Arnaldo, que é o secretário de Vigilância em Saúde, que vai cuidar de toda essa logística, para que a gente possa, à medida que for aparecendo aí os problemas, ter uma velocidade maior na resolutividade. Seu Jonas, fazendo os cálculos aqui das doses disponíveis, é possível observar que 34% dos profissionais de saúde do país poderão ser imunizados e 0,5% dos idosos, isso numa perspectiva otimista. Quando o senhor acha que essas doses que já começaram a ser aplicadas acabam? Qual é a projeção? Na semana que vem, muito possivelmente, essa campanha de vacinação terá de ser interrompida? É essa a previsão? Olha, eu acho que esses cálculos, embora eu não sei a fonte que eles foram feitos, mas eles estão um pouco pessimistas. Eu acho que a gente consegue vacinar um número maior de trabalhadores de saúde. Eu acho que a gente consegue vacinar mais do que 50%. E acho que demora aí pelo menos uns 10 dias essa primeira etapa de vacinação. Eu sou daqueles que tenho esperança em duas coisas. Primeiro, que essa questão da Índia se resolva. Eu acho que foi realmente algo muito, vamos dizer assim, enrolado, para não usar uma palavra mais negativa, né? Era de se esperar que um país... Você imagina o Brasil, vamos pegar o Brasil. Se o Brasil estivesse no lugar da Índia, você começa a produzir vacina para imunizar a tua população. Aí, de repente, vem a notícia que você vai exportar vacina sem antes concluir o trabalho interno. Era de se esperar que fosse ter realmente reação. Eu acho que não é nem do governo, é da população, entendeu? O contrato do Ministério com a Índia fala em dia 16 de janeiro, que já ficou para trás realmente. Por isso, toda aquela história do avião, mas uma coisa é no papel, outra coisa é a hora que vem a realidade. E essas vacinas, ontem o governador João Dória esteve em Campinas, fez uma vacinação nos trabalhadores do HC da Unicamp, e ele deu a declaração que já vai pedir agora uma autorização para mais 4 milhões de vacina.
E essa segunda autorização, ela é mais veloz do que foi a primeira. Lembrando que a Anvisa, ela fez uma avaliação em tempo recorde comparado com outras agências. O que demorou foi chegar o pedido lá na Anvisa. Bom, nesse primeiro momento, a gente sabe que a organização da distribuição das doses ela vai ser mais simples por causa do volume bem pequeno dessas doses, né? Então, em hospitais, os profissionais que trabalham nesses hospitais vão receber as doses nos locais de trabalho. E já que a gente vai ter esse tempo, né, de organização para as próximas fases, como é que isso está sendo feito? Isso é de responsabilidade das prefeituras? Como é que os profissionais da saúde estão sendo treinados? E como é que os postos de distribuição estão sendo equipados, né, para essas próximas fases? Aí sim vai se exigir demais, né? Então, a gente precisa explicar para a população que, primeiro, respondendo a pergunta, a responsabilidade da prefeitura. Cada prefeitura vai ter uma decisão. Eu ouvi, por exemplo, a maior prefeitura do Brasil, aí, o Edson Aparecido, que é o secretário de saúde de São Paulo, cidade de São Paulo, falando que não vai ser exigido, não vai ser feito nenhum cadastro especial, que a pessoa vai chegar lá com um documento mostrando a idade, de preferência levando algum atestado que fala também da sua vulnerabilidade, comorbidade, e será vacinado. Agora, cada prefeitura tem um cadastro de idosos. Aqui em Campinas, nós temos 160 mil pessoas acima de 60 anos de idade. E nós fizemos, por exemplo, a campanha de vacinação da H1N1 sem nenhum problema. Nós vacinamos, para você ter uma ideia, 106%. Ou seja, veio até gente de fora, de outras cidades, provavelmente da região, fazer a vacinação aqui em Campinas. Correu tudo bem, não teve nenhum tumulto, foi na época da pandemia a vacinação ocorreu ali por volta de abril, maio, a pandemia começou em março. Então o Brasil ele tem esse preparo que outros países não têm. A gente já tem uma expertise de vacinação. A única coisa é que agora é uma vacina muito mais... quer dizer, não sei também se é muito mais esperada, porque tem doenças que hoje são doenças que para nós não causam tanto impacto, mas que quando surgiram foram também bastante avassaladoras. Só que essa doença, ela tem um componente mundial, né? Não é só aqui, é no mundo todo, e ela está sendo, claro, mais esperada. Você mesmo falou aí da cena de Niterói, vocês comentaram da alegria, e é algo realmente que acontece, principalmente nos trabalhadores de saúde. A gente convive muito com o trabalhador de saúde, né? É o quadro maior de trabalhadores de toda a prefeitura, quase toda a prefeitura, entre 30% e 40% do funcionalismo é a área de saúde. E essas pessoas, elas estão muito extenuadas, realmente. E nesse momento de cansaço, a gente percebe que o governo federal criou uma nova narrativa, né, para se esquivar da responsabilidade pelas 210 mil mortes pelo coronavírus, dizendo que o STF deixou o governo federal de mãos atadas porque passou aos estados e aos municípios todas as decisões sobre o combate ao coronavírus. Eu queria saber como é que os prefeitos extenuados, né, tá todo mundo muito cansado, como é que os prefeitos recebem esse tipo de afirmação, e também para a gente fazer uma diferenciação entre o que o governo federal pode fazer e o que os prefeitos, por exemplo, podem fazer. Bem, quando começou a pandemia, eu fiz algumas conferências internacionais. Me chamou muita atenção a Portugal. Quando aconteceu o problema, o líder da oposição foi na tribuna, e lá é parlamentarismo, né? E falou o seguinte: a partir de hoje não existe mais oposição nem situação, nós somos todos portugueses. Eu acho que faltou isso para o Brasil, né? Nós tivemos uma guerra, alguns momentos veladas, alguns momentos escancaradas. Caiu. Eu tive alguma... Voltou. Pode continuar, Jonas. Eu estava dizendo que Portugal, vocês chegaram a ouvir o exemplo de Portugal? Sim, que nós tivemos então uma guerra que em alguns momentos foi velada, em outros momentos foi escancarada. Exatamente. E isso foi muito ruim, né? Eu falei para o ministro, a reunião que a gente teve semana passada, que foi amplamente divulgada, eu tinha dito ao ministro que era uma oportunidade da gente
ter uma segurança dos dois lados. Primeiro, os prefeitos disseram para o ministro: estamos preparados, as prefeituras estão preparadas, todo mundo comprou vacina, comprou agulha, comprou seringa, a gente tem a sala de vacinação, tem a rede de frio, a gente só precisa da vacina. Eu acho que essa é uma boa notícia para a população. Ô Jonas, e só para encerrar, pelo menos da minha parte, acho que a Sheila tem mais uma daqui a pouquinho. Dos 5.570 municípios, há um levantamento de quantos deles serão incluídos nessa primeira etapa de vacinação e quantas cidades brasileiras vão ter de esperar as próximas etapas? Eu estou tendo uma interferência sem fone aqui para a gente ver se melhora. Vocês estão me ouvindo? Ih, mas aí piorou bastante, piorou muito o nosso som. Tá por aí ainda, Jonas? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Você está ouvindo a gente direitinho? Está ouvindo a gente bem? Bom, acho que tudo bem. Jonas Donizete é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos. A Sheila até tinha uma última pergunta, mas acho que dá para encerrar, acho que está dado o recado aqui. A gente agradece muito o Jonas pela participação ao vivo. Faltou Na Band News o complemento FM. Dessa última resposta, mas enfim, ele não deixou. A questão técnica. A gente vai ter que ficar imaginando, né? Qual foi a resposta do ministro? O Sandro vai perguntar para ele fora do ar. Tá bom. Sandro, faz essa gentileza para a gente. E aí ele traz a resposta, para ver se há resposta. Né? A pergunta era quantos municípios serão incluídos nessa primeira etapa de vacinação e quantos municípios, são 5.570 no Brasil, vão ter de esperar as próximas etapas. Aliás, próximas etapas, já que o próprio Jonas Donizete falou isso, né, Megali, Carla? Essas doses de agora acabam, segundo ele, num prazo de 10 dias, num período aí de 10 dias. Segundo ele também, será possível, com essas doses, vacinar 50% dos profissionais de saúde, mas a gente tem a expectativa, portanto, de nesse intervalo de 10 dias chegarem os 2 milhões de doses da Índia. Foi o que disse Jonas Donizete, vamos ver se isso de fato vai se confirmar, e também termos a liberação por parte da Anvisa da utilização daqueles 4.800.000 doses do Instituto Butantan. Agora, por que chegariam essas doses? Coloque-se no lugar do laboratório indiano que tem como principal cliente, Sheila, o governo da Índia. Um governo que tem 1.3 bilhão de pessoas para vacinar. Disse o governo brasileiro, não há nenhuma lei que preveja que esse laboratório tem de dar preferência ao governo, mas nem precisa de lei. Ora, aí é uma questão mercadológica, não é nenhuma uma questão de fidalguia. Você tem ali o seu principal comprador, né, a grande fonte dos seus rendimentos, é óbvio que você vai dar prioridade para aquele comprador, que no caso é o governo indiano. Por que alguém daria preferência para um governo estrangeiro antes de vacinar pelo menos a totalidade dos grupos de risco indianos? E há muita gente. Então, com que exatamente o governo brasileiro está contando? E sabe que eu estava ouvindo especialistas que conhecem mais dessa região e conhecem mais profundamente o governo da Índia, dizendo o seguinte: tem outro elemento que coloca o governo da Índia numa saia justa, que é o seguinte: o Brasil não está entre os principais parceiros comerciais da Índia. E a Índia recebeu pressão desses outros grandes parceiros comerciais, que são, além de Estados Unidos e China, né, por óbvio, Emirados Árabes, Singapura, Arábia Saudita e Iraque, que também tem parcerias com a Índia e, historicamente, estabeleceram uma relação comercial mais importante para a Índia do que o Brasil. Então, isso também tem pesado nessas negociações.